A paz, pessoal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos em mais um vídeo de Jornada de Fé. Vamos à palavra de hoje e em seguida faremos a oração do Salmo 146. Amém? Eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Ontem eu fiz a leitura da narrativa do nascimento de Jesus Cristo, do versículo 18 até o versículo 25, e hoje farei a leitura do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Leia comigo. A visita dos magos. Jesus havia nascido e ele recebeu a visita de magos do Oriente, que foram lá para adorar a Jesus e para presenteá-lo, reconhecendo que Jesus é rei, reconhecendo a divindade da pessoa de Jesus. Os magos receberam a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que devia vir ao mundo, e eles foram lá ao encontro de Jesus para adorá-lo. Os magos não eram mágicos. Quando a gente ouve a palavra magos, a gente costuma associar a magia. Não, eles não eram magos no sentido de praticantes da magia. Eles eram estudiosos das estrelas. Eles eram astrônomos, cientistas das estrelas. Eles eram estudiosos, pesquisadores dos astros luminosos. E a maneira que Deus revelou para eles que o Messias estava vindo ao mundo foi justamente através das estrelas. Eles observaram que havia uma estrela brilhando com intensidade. Eles viram que havia uma estrela diferente no céu. Aquela estrela era a representação da estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus. A luz do mundo que veio a este mundo para nos iluminar. Por isso que Jesus Cristo disse: "Eu sou a luz do mundo". Leia comigo esse texto. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Era um rei tirano, um rei egocêntrico, que não temia a Deus. Era uma pessoa perversa, que quando ficou sabendo da profecia de que o Messias iria reinar em seu lugar, seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele sancionou um decreto ordenando que todas as crianças de até 2 anos deveriam ser assassinadas. Ele queria que nesse processo Jesus Cristo fosse assassinado, mas ele não conseguiu o que ele queria, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. O maligno e nenhum homem perverso pode frustrar os planos do Todo-Poderoso. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Porque, veja bem, os magos chegaram perante o rei Herodes e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes, ele pensou: rei dos judeus? Eu é que sou o rei dos judeus? E eles chegam perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Como Herodes era egocêntrico, ele simplesmente ficou alarmado. Será que alguém vai assumir o meu lugar? Será que alguém vai se assentar no meu trono? Isto é uma característica de um narcisista, de uma pessoa dominadora, egocêntrica, típico mesmo de um homem sem temor de Deus. Continue acompanhando comigo a leitura
Novamente, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A intenção dos magos, dos astrônomos, dos estudiosos das estrelas era adorar a Jesus. Eles queriam de fato adorar ao Senhor Jesus. Somente Deus deve ser adorado. Você concorda comigo? Somente Deus deve ser adorado. Nenhum homem, nenhuma autoridade pode ser adorada. Só Jesus Cristo. Jesus é Deus. Por isso que os magos foram lá para adorar Jesus. Eles queriam adorar Jesus, porque Jesus é Deus. É a segunda pessoa, e aqui eu utilizo o termo teológico, Santíssima Trindade, para entendermos a natureza de Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele deve ser adorado em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Por favor, digita nos comentários: Jesus Cristo deve ser adorado em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Assim você vai entender melhor, você vai ter uma compreensão mais clara do termo teológico Santíssima Trindade. Jesus Cristo deve ser adorado em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Porque os três são um só Deus. O autoexistente, o sublime, o todo-poderoso, o Deus majestoso, o Criador dos confins da terra, o Deus que não se cansa nem se fadiga, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus Cristo é Deus, em perfeita unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Versículo 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Acompanhe comigo. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tem uma parte que diz: guia-me às águas tranquilas, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja que Jesus é o pastor do Salmo 23. Ele é o soberano pastor que veio para nos conduzir, para nos apacentar. Ele veio para apacentar não só o povo de Israel, mas ele veio apacentar a todos aqueles que professam a fé em seu nome e em sua obra na cruz do Calvário. Amém? Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Claro que a intenção de Herodes não era adorar Jesus, era assassiná-lo. Herodes, como eu já falei, era um narcisista, era um egocêntrico, um soberbo. Ele não queria adorar Jesus. Versículo 9.
Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram a Jesus. Nós devemos adorar a Jesus porque Ele é Deus. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro representa riqueza, incenso representa purificação e mirra representa unção. Versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos, os astrônomos, seguiram por outro caminho para a sua terra. Aí no versículo 13 fala sobre a fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo, assassiná-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Então Jesus morou um bom tempo com José e com Maria no Egito, até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse: do Egito chamei o meu filho. Então no versículo 16 está escrito: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, de até 2 anos, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Aí aqui do versículo 19 até o versículo 23 fala sobre a volta do Egito. José, Maria e Jesus voltaram para a região da Galileia. José pensou em ir para a Judéia, mas Arquelau, filho de Herodes, estava reinando. E ele era ruim igual ao pai, muito ruim. Então José, ele temeu ir para a Judéia e foi para a região da Galileia. E Jesus foi criado em Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré. Por isso que Jesus é chamado de o Galileu, ou Jesus de Nazaré. Versículo 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória somente a Deus por esta palavra, por esta leitura do Evangelho de Cristo Jesus segundo Mateus. Amanhã estarei lendo o capítulo 3. Acompanhe em nome de Jesus amanhã. Combinado? Vamos para a oração do Salmo 146 e eu finalizo o vídeo. Ore comigo. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida.
Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória somente a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aprofundem-se no Evangelho de Cristo Jesus. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos e seja ricamente abençoado. Até amanhã, ao meio-dia. Glória somente a Deus.